Fala aí pessoal, beleza? Irã Macedo do canal Aquariologia. Bom, a ideia do vídeo é explicar. Um vídeo anterior eu falo sobre troca parcial de água, de TPA, e explico o método que eu uso. Eu apresento o método que eu uso, que é a troca parcial realizada em duas etapas, né? Ou dentro de uma semana, a execução de duas trocas parciais de água. Eu explico o processo que eu utilizo, mostro o processo que eu utilizo, mas eu não citei os motivos. Eu fiz um vídeo anterior que eu comecei a tentar explicar esses motivos, mas eu esqueci de alguns. Então eu anotei aqui, fiz uma colinha para não esquecer. Então vamos lá. Por que eu troco duas vezes a água durante a semana? Eu sigo uma escola, né, uma escola de criadores de carpa, né? Sei, aqui não tem carpa, aqui só tem quinguio, né, só tem peixe dourado, mas lembrando, o peixe dourado ele é da família da carpa. O que essa escola traz, né, de técnica para crescimento, né, para crescimento do peixe? A troca de água, né? Eu vou explicar por quê. Um dos fatores é a troca de água. Eu posso citar alguns fatores que os criadores apontam, mas um dos fatores é a troca de água. Então aqui eu tenho acompanhado muito alguns canais internacionais, principalmente da Europa. Por exemplo, o canal do CBK e o canal do Adam Julian. São criadores de carpas. Um é britânico e outro não sei de qual país ele é. Eles citam, por exemplo, qualidade da água, alimentação, temperatura, oxigenação, espaço para o peixe poder nadar, né, para desenvolver os músculos, e a troca de água, né, um dos efeitos que fazem o peixe crescer, né, seria a troca constante de água. E um deles indica, por exemplo, a troca diária de 10%, se não me engano, o CBK, ele indica a troca de 10% de água todos os dias, uma troca diária de água de 10%, tá? Já outros criadores são um pouco mais conservistas quanto a isso. Trocam, por exemplo, 30% a cada 2 dias. Eu vou falar sobre aqui os motivos, né? O porquê de você realizar, o que justifica a troca da água ser tão constante assim. O que os criadores, grandes criadores de carpas e quinguios veem na água para justificar essa troca constante da água? Bom, a renovação da água em si, né, é o primeiro ponto para você não ter no seu aquário a síndrome da água velha. Tem alguns aquaristas que não aceitam essa síndrome. Tem gente, até discussões aí acaloradas em alguns fóruns, de gente que defende que a síndrome da água velha existe, e do outro lado, há quem diga que ela não existe, que é um mito. E a síndrome da água velha ela é explicada por alguns itens que eu vou falar agora. Bom, um dos itens é a questão dos minérios, dos sais minerais existentes na água. Então, na água, a água que nós consumimos, a água que nós oferecemos aos peixes, ela contém sais minerais, né? Desses sais minerais, nós temos os sais minerais propriamente dito, que são os macroelementos, né? São os sais minerais essenciais à vida. E nós temos os elementos traços, que são os microelementos, que são elementos que ajudam no metabolismo, ajudam no nosso desenvolvimento, né, na nossa saúde. Esses microelementos, esses elementos traços, a gente utiliza em menor quantidade, mas também tem função
básica na saúde, né? Tanto do ser humano como dos animais. E os sais minerais que nós conhecemos bem. A gente pode citar alguns aí: zinco, fósforo, ferro, cobre, flúor, tem um monte, né? Basta fazer uma pesquisa na internet sobre sais minerais e elementos traços, ou macroelementos e microelementos, para você conhecer um pouco mais desses caras. Quando a gente troca essa água, quando você pega a água do aquário que está ali um tempo já, e você joga fora essa água e coloca uma água nova, você está repondo esses sais minerais, né? O que diz a síndrome da água velha? É que com o tempo, como você não tem uma reposição constante, esses sais minerais têm fonte finita, né? Você colocou ali uma vez, ele não se reproduz, ele não se multiplica. Então, se você não renovar a água, esses sais minerais vão acabar em algum momento. Lógico que a gente sabe que dentro da própria ração, os peixes conseguem esses sais minerais, muitos deles. Mas, já que você está colocando os peixes dentro de um ambiente confinado, por que não oferecer para o peixe uma água nova, de boa qualidade, né? Então, a reposição dos sais minerais é um item que a gente entende, uma vez que você troca essa água com uma maior constância, você repõe esses sais também com uma maior constância. Outro motivo, né, que é interessantíssimo para quem tem um aquário mais limpo, né, mais liso como o meu, sem muito ornamento, sem plantas, né, principalmente plantas, porque é a planta que faz a retirada do nitrato do aquário, ela auxilia na retirada de um produto nitrogenado. Se você não conhece aí o nitrato, você não sabe o que é ciclo do nitrogênio ou ciclo do azoto, e isso é um básico para o aquarista. Dentro do aquário a gente consegue fazer dos quatro passos do ciclo, nós executamos 3, né? O primeiro, que é a decomposição da excreta e do resto de comida e fezes, amônia e o nitrito. O nitrato, que é o quarto item, a gente não consegue eliminar, você só elimina do aquário se você tiver plantas que vão consumir esse nitrato, ou se você tiver uma área dentro do aquário que não tem oxigênio, uma área anaeróbica. Como no meu aquário não tem, e na maior parte dos aquários não existe plantas e essa área anaeróbica, a gente retira o nitrato exatamente tirando água velha e aplicando água nova. Bom, outro item é a diminuição de amônia e do nitrito da água. Então, quando você executa uma troca diária de água, mesmo que você tenha um filtro de qualidade, bem dimensionado, bem potente, você acaba também tirando algum resquício de amônia e de nitrito da sua água, né? Mas não tem. Digamos que o seu sistema está tão estabilizado que você não tem 0,25 partes por milhão de nitrito e nem de amônia. Ok, mas se houver, você ajuda a controlar esse valor um pouco mais acima. A gente sabe, se o amônia está um pouco acima e o nitrito está um pouco acima, é porque o seu filtro não está bem ciclado, o seu aquário não está bem ciclado, ou você tem um filtro subdimensionado, né? Ele não está dando conta, né? A sua filtragem não está de acordo, não está com o tamanho exato que ela tem que estar para o tamanho do seu aquário, o tamanho da sua fauna. Isso é um problema que você vai resolver aumentando a sua filtragem. Mas se você tem um filtro que mantenha 0,25 de amônia e nitrito, isso não vai fazer tanto mal aos peixes, né? Porque existe ali uma tabela, existe ali uma área de segurança. Interessante seria que ficasse zerado, mas se não está zerado, mas está pouquinho, você ajuda também a diminuir o nitrito e a amônia, ou amônia e nitrito,
tirando, executando essas trocas parciais com uma maior recorrência. Um item interessantíssimo que muita gente que é aquarista, né, que tem um aquário em casa, que estuda e lê, e vê vídeo e se aprofunda no assunto, acaba não tendo essa informação. É uma informação bem legal para quem quer criar peixe e deixar um peixe bem grande, é a questão do hormônio e do feromônio. Tá? Quando o peixe está dentro de um local confinado, e esse peixe entende que o tamanho da fauna, não estou falando de um peixe, estou falando da fauna inteira, então todos os peixes começam a ver que o aquário, o local está muito pequeno para eles, e eles estão crescendo demais, eles começam a liberar alguns hormônios, né, na água. E esses hormônios impedem, evitam o crescimento. O que o peixe faz? Ele não faz isso conscientemente, isso é inconsciente, é da natureza do peixe. Ele vê que se ele continuar crescendo, se a fauna toda continuar crescendo, eles vão ficar sem espaço para viver, porque vai ter um momento que vai ter mais peixe do que água. Eles começam a jogar esse hormônio na água. E esse hormônio evita exatamente o crescimento. Me pergunta o nome do hormônio, que é um nome difícil pra caramba. Depois eu boto pra vocês aí. Quando você tem um aquário subdimensionado ou um aquário muito populado, lotado, você pode ter esse problema. Né? Os peixes podem começar a jogar hormônio na água. E esse hormônio evita, né, esses hormônios, não é um só, esses hormônios evitam que o peixe cresça. Então, ainda mais se o peixe for um peixe novo, um peixe pequeno, né? Um juvenil, por exemplo, ele está começando, ele está numa fase de crescimento muito acelerado, o metabolismo lá em cima, ele começa a jogar muito hormônio na água. Os peixes maiores, mais velhos, que já cresceram, o metabolismo é mais lento, eles mandam menos hormônio. Então, quando a água do aquário está carregada desse hormônio, você acaba tendo um problema de crescimento no seu aquário, porque o peixe ele entende aquele hormônio e fala, não vou crescer mais. Né? Então o próprio metabolismo do peixe entende isso e segura o crescimento. Quando você tira uma quantidade de água e renova com uma constância, né, uma recorrência, você está também diluindo, você está diminuindo essa carga hormonal na água. Né? Isso é interessantíssimo. Então você só vai encontrar isso em fóruns aí, ou em canais de quem é criador realmente. O cara que cria carpa para competição ou para venda, quem cria Kingyo para competição ou para venda. Essas fontes de informação que você vai ter essa informação mais apurada sobre o hormônio. E a mesma coisa sobre o feromônio, né? Da mesma forma que eles lançam o hormônio na água, eles também lançam os feromônios, que exatamente lá os hormônios da reprodução e tal, que também impedem em altas doses, em uma água bem carregada de feromônio, você acaba também tendo o problema de crescimento, né, do peixe. Então, quando você tira essa quantidade de água, você faz com que o peixe cresça, você renova essa quantidade de água, uma constância maior. Como eu disse, tem gente que faz 10% todo dia. Então, se você troca água 2 vezes, 3 vezes na semana, você acaba diluindo essa quantidade de feromônios e hormônios. Um motivo que é o mais básico de todos, que é a retirada de resto de comida, né, resto de ração e de fezes do aquário. Então, se a cada 3 dias você for lá e retirar esse resto de comida e de ração que está no substrato, está na areia do seu aquário, está na pedra do seu aquário, você evita que esse resto de ração e esse resto de fezes ele seja decomposto, que vai entrar dentro do ciclo do nitrogênio, vai virar amônico, vai virar nitrito, vai virar nitrato. Então você diminui essa carga orgânica, né? E você tem uma melhor qualidade de água. Mas o meu filtro ele vai buscar essas fezes, né? Eu tenho um filtro muito bom que o peixe vai fazer cocô, vai liberar excretas, né, que são os resíduos
metabólicos, né, que eles liberam pelas brânquias. Excreta não é excremento, excreta é resíduo metabólico, né, ele libera aquilo pela brânquia. Excremento é cocô, excreta não. Então, quando ele libera essas excretas e as fezes e o resto da ração, isso vai virar carga orgânica, que vai virar amônia. Mas o teu filtro pegou. Eu tenho um filtro muito bom, ele vai buscar isso, vai. Só que lembre, o filtro faz parte do seu aquário. O filtro está dentro do seu aquário. Existe uma ligação direta, seja por tubos, canos, etc. E tudo que se decompõe no filtro também se decompõe dentro do seu aquário, porque a água é a mesma. A água que entra, sai e volta para o aquário. É um sistema fechado. Então, quanto menos fezes e resto de ração você tiver dentro do seu filtro, também é interessante, porque você tem menos amônia. E esses são os pontos do porquê eu faço a TPA, né, 2 vezes por semana. Tem vezes, como eu expliquei, se eu encontrar um pico de amônia ou nitrito, até 3 vezes por semana, numa troca maior, mais agressiva, de 50% de água. Mas tudo visando o crescimento dos peixes, porque eu quero que o meu peixe cresça muito, e lógico, a saúde, né, que ele cresça bem, que ele viva bem, uma qualidade de água boa, uma qualidade de vida para o peixe, e que ele cresça também. Então eu não quero que o meu japonês fique aqui com os 15 centímetros dele, com os 22, 21 centímetros dele. Eu quero que ele cresça mais ainda, porque eu gosto de peixes grandes. Então, quando você tem essa troca mais agressiva de água, geralmente é visando o bem-estar do peixe e também o seu crescimento. O que pode haver de ruim ao realizar várias trocas de água durante a semana, 2 ou mais trocas de água durante a semana? Você pode perder a colônia de bactérias nitrificantes? Não. Colônia de bactéria, a bactéria nitrificante, a nitrosomona ou a nitrobacter, que são as bactérias que transformam amônia em nitrito e nitrito em nitrato, elas só funcionam, só começam a consumir amônia quando elas estão fixadas em alguma superfície. Geralmente elas estão fixadas aonde? Dentro das suas mídias, né, de bactérias, suas mídias biológicas. Então você tem lá a K1, você tem uma Ciporax, você tem uma Matrix, você tem uma Ista, a Miracle Baby, a mídia que você tiver no seu filtro. Ela vai colar ali, ela vai fixar ali naquela mídia, e somente depois de fixada que ela consome amônia e nitrito. Ou seja, a tua bactéria, a tua colônia de bactéria nitrificante, ela não está solta na água. Se está solto na água, ela não está funcionando. Ela não está consumindo nada. Então ela precisa estar fixada. Pode ser na parede do vidro do aquário, pode ser na pedra, na rocha, no enfeite, pode ser no cano do filtro, ou onde for. Ela tem que colar, ela tem que fixar, ela tem que se fixar primeiro para depois consumir os nitrogenados. Então, se você baixar 10%, 20%, 30%, 50%, ainda haverá água no seu filtro. E essa água vai manter a tua bactéria lá. Lógico que você não pode deixar muito tempo, né, com a água parada lá, porque vai acabar o oxigênio, vai acabar a própria amônia e o nitrito, e aí a sua colônia de bactérias vai começar a diminuir, vai começar a morrer. Então, se você fizer uma troca pequena e rápida, e isso é interessante você fazer trocas pequenas, porque você tem um downtime pequeno, né? Você não fica muito tempo, você não precisa ficar muito tempo com o filtro parado, porque é muito rápido, é pouca coisa, então acaba que o procedimento é mais rápido. E você, então, pelo contrário, você não corre risco de perder bactéria, né? Não por isso, tirei a água e perdi bactéria, não por isso. Mas você pode ter sim uma redução na sua colônia de bactérias. Por quê? Bom, pensa comigo. Se você tem uma carga X de amônia e nitrito, e essa amônia e nitrito passa pelo seu filtro, e o seu filtro cria a colônia de bactérias para consumir aquela carga X de amônia e de nitrito. Se você começar a fazer TPAs recorrentes, você diminui essa carga de nitrito e de amônia, ou seja, de nitrogenados.
Quando você diminui a carga de nitrogenados, você também passa a diminuir, você automaticamente diminui a sua colônia de bactérias. Porque é automático, quanto mais elemento nitrogenado, mais composto nitrogenado tem na água do seu aquário, mais bactérias vai crescer. Até que chega um momento que a bactéria não tem para onde mais crescer, porque acabou a mídia do seu aquário, por exemplo. Ou tem nitrito e amônia, mas não tem oxigênio, porque a sua água está com um índice baixo de oxigenação, ou porque todo o oxigênio foi consumido nas primeiras bactérias e no final, ainda com carga de amônia e nitrito, mas você não tem oxigênio. Então tem alguns porquês aí. Mas o que tem que se entender, se você diminui a carga de componentes, de compostos nitrogenados, se você diminui a carga de amônia e nitrito, automaticamente a tua colônia que consumia X desses componentes vai diminuir, porque você também diminuiu essa carga. Isso é automático. A partir do momento que você deixa de fazer uma TPA no meio de uma semana, por exemplo, você vai ter um pico de amônia e de nitrito. Por quê? Porque o teu sistema ficou dependente de você fazer aquele processo fielmente, né? Ou seja, a cada 3 dias você fazer a retirada da água. E quando você deixa de fazer, essa carga de elementos nitrogenados aumenta, só que a tua colônia de bactérias não está preparada para consumir aquilo tudo. Tá? Ela tem que crescer primeiro. E isso demora, tá? Vai levar alguns dias. Então, esses alguns dias, até que a colônia cresça para consumir esse nitrito e essa amônia extra, você vai ter um pico de amônia e de nitrito no teu aquário. Esse é o risco de você fazer muitas TPAs durante a semana. Então, se você se comprometeu a fazer uma TPA por dia, seja de 10%, 5%, 15%, não sei. Quem vai decidir isso é você. Seja fiel. Né? Evite ficar oscilando. Hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer, porque no início tudo são flores. Né? Você tem um aquário novo, tu está animado e você começa a fazer todo dia, tomar conta do seu aquário todo dia. Só que com o passar do tempo você vai desanimando, você vai enjoando, né? Vai ficando enjoado daquilo. Hoje eu não quero, eu estou com preguiça, hoje eu vou sair, vou fazer outra coisa. E você começa a quebrar esse teu ciclo que você se comprometeu. E nessa quebra de ciclos, você tem oscilações de pico de amônia. Tá? Então, por isso que eu indico, por exemplo, eu pessoalmente acho troca diária de água muito agressivo. Eu nem conseguiria fazer, porque eu acho já demais para mim, mas eu consigo me comprometer a fazer 2 trocas por semana, por exemplo. Né? No final de semana, que eu estou em casa, e no meio de semana, a hora que eu tenho um tempo disponível, eu vou lá rapidinho, uma troca pequena, são só 25% de água, dá para fazer aí, vou perder 1 hora, 1 hora e meia fazendo isso, mas é possível fazer. Você não corre risco de perder a colônia de bactéria, mas a colônia diminui. E se você não for fiel ao seu plano, né, se não for fiel ao seu plano de TPA, você pode ter problemas de pico de amônia porque sua colônia de bactérias diminuiu. Então esse é um exemplo que eu trago, né, de coisa ruim que pode acontecer caso você escolha fazer esse tipo de procedimento e desista no meio do caminho. Tá? Aí você vai ter que ciclar o aquário, vai ter que enfrentar picos de amônia e de nitrito até que ele se estabilize novamente. Então é isso, pessoal. Eu acho que a ideia é essa. Acho que expliquei bastante, né? Não dá para falar no vídeo tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tudo que eu estudo sobre isso, mas eu estou tentando explicar por que eu faço 2 TPAs durante a semana, uma de 25%, uma de 30%, e quais os motivos que me levam a isso. Beleza? Qualquer dúvida aí, só perguntar.